Haris Kairene. Nesse momento, nós iremos aqui dialogar dentro da proposta de uma aula relacionada à teologia canônica, aonde iremos discorrer sobre o tema leitura sincrônica e diacrônica em crônicas, tá? Leitura sincrônica e diacrônica em crônicas. Quando nós tratamos sobre o livro de crônicas, nós precisamos observar que alguns leitores vão tomar este livro como uma escritura que tende a desenvolver uma forma sincrônica, como uma unidade única, tá? Mas também tomar uma consideração com os seus antecedentes históricos. E aí, nesse aspecto, é que preciso considerar o que alguns biblistas vão tender a ler crônicas e a analisar crônicas de um modo diacrônico, o que seja, através de uma leitura do tempo, aonde vai se fazer todo um desenvolvimento histórico relacionado ao tempo e dentro de que o tempo foi provendo, tá? Dentro dos períodos em que estão inseridos no contexto de crônicas. Em um aspecto de sentidos e até de baseados em análises, como pode-se alcançar crônicas em uma etapa final da sua composição e do seu transcurso do tempo, é que vai se tratar de compreender as mensagens em que se havia podido até ter diversos estágios de sua composição. Não obstante recriar, inclusive, a história de uma composição com a presença de edições suscetíveis e datadas, inclusive, de resultados de um labor especulativo, com relação, inclusive, a suscetíveis datas, resultados de propostas de uma comunidade de fé em aonde edições que existem propostas previamente dentro de um interesse e de uma compreensão de uma versão canônica em que se possa desenvolver dentro de um tempo e de uma hora estabelecida. Então, dentro de um segundo aspecto, ou de um segundo tempo, ou de uma proposta de leitura diacrônica, é que vai surgir a proposta de uma análise de crônicas atendendo uma estrita relação, tá, com os livros aí de Samuel e Reis, e entrando justamente no conjunto do campo histórico do veterotestamentário de uma forma distinta, tá? E este assunto, que até é difícil de se abordar, pela questão de ele estar inserido dentro de uma proposta de um paralelismo e de uma modificação que ocorre dentro do texto de crônicas, é que vai se importar desconhecer que um tipo conhecido como crônicas, no material inclusive de Samuel e Reis, ocorre também a improbabilidade de um acesso de arquivos com um corte em um tempo aonde ocorre um material de uma forma escrita dentro de uma mudança de um conhecimento atual, de provas que são consideradas de cunho manuscrito, que vão sugerir em crônicas uma contabilização de uma consequência, de uma diferenciação de uma palavra e frase na utilização da sua indicação
interacionada a partir de crônicas. Então, o que é preciso também analisar é a consideração dessa classe de leitura que é comparada com a leitura cronista como uma audiência de cunho cronista, que vai ocorrer uma tradição histórica que vai dialogar com Samuel e Reis, podendo até deduzir que exista uma comparação entre Samuel e Reis, de uma convergência que vai consignar a audiência cronista a partir de uma limitação de uma formação acadêmica que proponha o acesso de relação das tradições de Samuel e Reis dentro das tradições que ocorre dentro do corpus escritos cronística ou da história cronística, tá? Dentro desse aspecto também é que Crônicas sincronicamente vai buscar uma mensagem singular de tradições que vão ser tradições até comparadas detalhadamente dentro da proposta da mensagem e do cunho histórico do livro de Crônicas dentro da tradição cronista. A mensagem cronista, ela vai surgir dentro de um momento posterior ao exílio babilônico. Há uma linha, né, de um pensamento e de uma corrente exegética e histórica que vai propor isto. E nesta perspectiva, Deus está demonstrando a sua fidelidade ao restaurar o povo da terra, a sua terra prometida, tá? No caso, Jerusalém, em 538 a.C. Nesse aspecto é que vai surgir toda uma construção dos sentidos da adoração mediante ao sacrifício, que voltariam novamente à estrutura do templo de Jerusalém. Então o cronista vai mirar, ou ele vai focar a sua atenção a uma retrospectiva de um panorama histórico, principalmente de um povo que vai ter uma visão nova de uma interação global de Israel dentro da sua restituição territorial, social, política e principalmente religiosa. Observando principalmente a sua identificação comunitária como uma perspectiva comum de uma representação cronista que vai apontar para uma explicação de um exílio a partir de construções e explicações das instituições religiosas e políticas, de implicitudes como consequências de novas perspectivas e ideários cronísticos das comunidades, das representações e das propostas dos acontecimentos que são desenvolvidos. Em outro sentido também, até para buscar a Yahvé e buscar o que se é proposto, é que então vai Crônicas desenvolver toda uma trajetória de narrativa, apresentando as instituições religiosas e políticas dentro de um desenvolvimento que não só é sincrônico, como também diacrônico
e vai estar até indo de encontro a Deuteronômio, quando se surge aí uma corrente histórica com o denominado, ou com a proposta deuterocronista, tá? E há uma diferenciação da história deuteronomista, que vai primar principalmente por questões relacionadas à lei, dentro de uma relação de Iavé com Israel e o destino ou transcurso de Israel que está já selado, proposto. Tá? E aí a ruína de Israel em relação ou em consequência da quebra do pacto ou da aliança ou do berite e as consequências que vão surgir do abandono a Iavé, como a humilhação e automaticamente o cativeiro. Então a estrutura do relato cronista vai ser seguida de um ideário aonde uma visão funciona ou propõe a partir de uma utilização de uma estratégia, de uma comunicação que vai conseguir persuadir brevemente a partir de uma dependência própria de uma autoridade em que há um diálogo autor-narrador, explicando de uma forma até aberta as sucessões do estabelecimento através de inferências baseadas de exemplos que venham trabalhar numa sincronia de estratégias retóricas a partir da proposta Davi, Salomão, reis, modelos, propostas, compreensões, articulações que vão construindo todo esse contexto histórico cronista. E aí, a partir desse aspecto, é que vai surgir uma estreita narrativa temporal, geográfica, nacional, do desenvolvimento até social das tribos, a partir até da sua sociabilização e já da formação de um Estado em Israel, adiantando já ao período monárquico. E nesse material que nós podemos considerar genealógico e condensado historicamente dentro do livro de Crônicas, vai surgir uma identificação de um status que vai ser um status linear, sincrônico, dentro das genealogias das tribos centrais e das complexas segmentações profundas que vão surgindo a partir das tradições ainda que estão vivas, dentro dessa genealogia, dessas gerações, a partir do análise da proposta de Toledote. E aí é que a narrativa de Crônicas, ela vai começar a ser desenvolvida a partir de um argumento histórico, indutivo, e principalmente conduzido a partir de uma adequação e de mudanças e de audiências e de transições que vão sendo desenvolvidas. E é a partir desse aspecto e dessa proposta que a temática e os focos de atenção diferem da história deuteronomista. Durante principalmente o período monárquico, dividido entre o cronístico e que vai diferenciar o historiador por detrás da proposta dos livros de Samuel, dos livros de reis, tá? Que vão entrar a partir de uma independência do lugar
E aí, quando eu falo do lugar do local da adoração, Jerusalém, e de todo o centro da história de Israel, que é a relação Deus, Yahvé, Israel, povo, e aliança, principalmente, o povo da aliança. Aliança, o Berit, Deus, Yahvé, povo, Yahvé, Israel, tá? E aí é que Crônicas também, de uma forma estrutural, vai proceder e desenvolver uma linha argumental que vai recorrer a um princípio comunicativo, de um impacto, de uma história com uma diversidade, uma pluralidade a partir de desenvolvimentos das gerações dos reis davídicos, principalmente, dentro de uma construção daqueles que seguiram as propostas de governo e da lei de Yahvé e aqueles que rejeitaram e conduziram o povo à idolatria. E com essa desenvoltura narrativa histórica deuteronomista, é que ocorre também já uma construção de um princípio da justiça divina para os indivíduos, aonde inclusive em Crônicas vai se surgir toda uma geração responsável pela própria justiça, pelo próprio pecado e pelo próprio desenvolvimento do arrependimento e de uma inversão de uma situação em busca de uma adequação de um sistema de tempo. Então a monarquia davídica, ela é construída através dos personagens principais cronísticos de uma história da linha de Davi estabelecida por instituições culticas adequadas, principalmente dos elos e das representações inseridas da comunidade da fé do Antigo Testamento, Israel, e a aliança ou pacto com, no caso, Yahvé. Tá? E aí é uma representação da comunidade diante de Yahvé e da liderança espiritual de Yahvé e também política dos reis, que são aqueles constituídos também de uma forma indireta a partir da linhagem de Davi por Deus, segundo o coração de Deus, e outros dentro do que foi proposto pelos anseios da humanidade ou do homem pela sua visibilidade material e principalmente de uma sociabilização política de Israel. Tá? E aí também vai entrar com o aspecto deuterocronista uma narrativa, uma proposta de um relato, de uma estrutura dos monarcas davídicos com o argumento principal da história da redenção de Yahvé a partir da relação do estabelecimento das instituições que representam a presença de Yahvé em relação à aliança com o povo de Israel, como sacerdócio, profetas, patriarcas, lei, não é? E aí os próprios levitas, que aí vai incluir os condutores da adoração, não é? Então, para o cronista, o sacerdócio levítico, ele é atuado e desenvolvido em conjunto com a monarquia davídica, numa conservação de meios e formas e modos corretos de buscar Yahvé
e de manter essa relação adequada com Deus. Dentro até de um desenvolvimento de um poder civil alcançado por uma funcionabilidade de um âmbito, de uma responsabilidade que Deus concede ao rei e que o rei não pode usurpar. E aqueles que usurpam são considerados os reis que motivam a prática da idolatria e conduzem o Israel a um distanciamento e uma apostasia praticamente, e até inserem Israel num politeísmo e num sincretismo. Com isso, todo Israel, principalmente o Israel político e geográfico e institucional, é desenvolvido e relatado a sua trajetória histórica em crônicas em uma relação povo, Yahvé, Israel, instituições, tempos, períodos, lideranças, políticas, sociabilizações e a interrelação sagrado, povo, povo sagrado e também as consequências da quebra da aliança e aí do confronto entre o profano e o sagrado e o profano. Então é essa a estrutura teológica que está por trás dos escritos ou da narrativa do corpus escritos do cronista no livro de Crônicas. Era isso que nós tínhamos para hoje, aqui no seu canal Transitar Teológico, falando dentro do propósito da teologia bíblica do Antigo Testamento.